Já tem reunião acontecendo lá no Vaticano. Vamos para lá com a Gina Marques, já trazendo para a gente mais informações, ao vivo, aparecendo aqui no nosso telão para essa conversa aqui desse outro lado. Gina, o que já temos de informação por aí? A Gina há pouco destacava já o calendário que aos poucos vai sendo definido no Vaticano. Oi, Gina. Bom dia, Carol, bom dia, Pedro, e bom dia, Diego. E bom dia a todos aqueles que estão nos seguindo aqui na CNN Brasil. Olha, sim, exatamente, Carol, como você falou, o calendário está sendo definido. Ou seja, as últimas notícias que temos é a confirmação de que o corpo do Papa vai ser trazido amanhã, 9 horas da manhã, horário local, 4 horas em Brasília, para a Basílica de São Pedro. O corpo vai atravessar a praça, mas não temos detalhes ainda se haverá, por exemplo, ou uma procissão ou um cortejo que acompanhe o caixão do Papa até dentro da Basílica de São Pedro. E, além disso, temos também informações sobre o funeral. A data do funeral vai ser no sábado, 10 horas da manhã, hora local, 5 horas em Brasília. Vai ser a cerimônia fúnebre dele depois do velório, portanto, ele vai ficar aqui a partir de amanhã para o velório, para que todas as pessoas possam dar o último adeus ao Papa e aguarda-se, inclusive, milhares de pessoas. Se for como aconteceu com o João Paulo II, né, as pessoas faziam 8 horas de fila desde o centro histórico da cidade até chegar aqui à Basílica de São Pedro, não é? Agora, então, a partir daí, sábado, o funeral dele e depois do funeral, depois dessa cerimônia fúnebre, o corpo dele, sim, vai ser levado, pelo que sabemos até agora, no próprio sábado, para a Basílica de Santa Maria Maior. Ou seja, aquela basílica que vocês enfatizaram também, que é uma basílica que estava no coração do Papa, porque é uma basílica devota a Maria, a Virgem Maria. E o Papa sempre foi também um devoto da Virgem Maria, uma basílica que também está no coração dele, tanto que antes de qualquer viagem ele ia lá rezar. Depois que ele voltava de uma viagem, ele passava lá para rezar também. Quando ele saiu, ficou internado por 38 dias, saiu no dia 23 de março. Ele, antes de ir para a casa de Santa Marta, onde ele vivia, ele passou na Basílica ele não chegou a descer do carro naquele dia, mas ele entregou as flores para a Basílica de Santa Maria Maior. Portanto, essas são as informações que temos. A partir do funeral, que já inclui os 9 dias que são estabelecidos, os 9 dias de cerimônia celebradas por cardeais, todas elas em homenagem ao Papa. Então, tem esses 9 dias e depois começa o conclave. A Constituição Apostólica Universius Dominus Egregius, que foi uma Constituição escrita por João Paulo II em 1996, ela estabelece uma série de regras seja para o funeral, também para o conclave. Segundo expectativas, assim, o conclave será entre o dia 6 e 10 de maio. Por quê? Porque o conclave deve ocorrer entre 15 e 20 dias após a morte, não é? Conclave, como a gente sabe, é aquela reunião a portas fechadas. Isso também tem toda uma história. Por que o conclave é a portas fechadas? Porque aconteceu numa época da história, no século XIII, em que aqui na cidadezinha de Viterbo os cardeais estavam reunidos e não encontravam uma solução para eleger um novo Papa. Aí a população ficou irritada e aí eles simplesmente trancaram os cardeais lá dentro, lembro, no século XIII, para que eles tomassem uma decisão. Isso em pleno verão aqui na Itália, que é muito quente mesmo. Aí os cardeais tiveram que ficar fechados lá até elegerem um Papa. Por isso que é fechado com chave, significa conclave por causa disso. Então, são essas as informações que temos. Já estão presentes aqui no Vaticano, já chegaram 60 cardeais, estão chegando aos poucos, esse número vai variando, vai aumentando de acordo com a chegada deles. Como foi explicado muito bem, muitos deles vivem em países muito distantes
por exemplo, Mongólia e outros tantos países distantes. Então, até eles chegarem aqui no Vaticano, demora um pouco. Por isso também que eles estabeleceram essas regras de que, para dar tempo para eles chegarem, vão sim, já estão começando a conversar sobre os caminhos da Igreja Católica. Provavelmente mesmo vai ser um sucessor que vai dar continuidade, pelo menos ao sínodo, ou seja, sínodo é uma reunião de bispos e outros eclesiásticos, também com o Papa Francisco, também inserir a participação nos debates de alguns laicos e também mulheres. Esse sínodo, o Papa Francisco, o último sínodo, ele decidiu, enquanto ele estava no hospital, o sínodo já tinha terminado, ele falou, não, eu prefiro dar uma continuidade a esse sínodo, pelo menos até 2028. Portanto, eles vão provavelmente continuar os debates neste sínodo. O sínodo é aquele que traça os caminhos da Igreja Católica. Portanto, eles provavelmente vão continuar debatendo depois da eleição do próximo Papa. Mas eles vão ficar aqui assim. Então, provavelmente entre 6 e 10 de maio vai ocorrer o conclave. E o conclave é uma duração que não sabemos ainda. Mas, normalmente, a Igreja Católica não quer dar uma imagem de instabilidade, de indecisão. Portanto, espera-se que o próximo Papa seja rapidamente eleito. Por exemplo, o Papa Francisco, ele foi eleito no segundo dia, na quinta votação, porque na abertura do conclave, é apenas uma votação. No dia seguinte, são 2 votações de manhã e 2 à tarde. E o Papa Francisco foi eleito no dia seguinte da abertura do conclave, ou seja, na quinta votação. Carol. Gina, só aproveitar mais uma vez sua participação aqui com a gente, reforçar esse calendário para quem está nos acompanhando e entender um pouco o que são os ritos da igreja depois da morte do Papa Francisco. Amanhã, portanto, tem início o velório, que vai durar 3 dias. Do fim do velório até o sepultamento, o que acontece nesse período? Quais são os ritos previstos por aí? O funeral, que vai ser no sábado, e em seguida vai ter o sepultamento na Basílica de Santa Maria Maior. Não está previsto um rito coletivo na Basílica de Santa Maria Maior para o sepultamento. O Vaticano ainda não nos informou, mas notícias segundo fontes aqui é que realmente seja uma cerimônia muito sóbria para o sepultamento e que participem poucas pessoas, aquelas pessoas mais ligadas ao Papa Francisco e alguns cardeais, com certeza, Carol. Marques conversando conosco ao vivo, direto do Vaticano. Daqui a pouquinho a Gina vai circular lá pela Praça de São Pedro, trazendo também para a gente as homenagens que já acontecem por lá. Movimentação que tende a ficar mais intensa agora no período da tarde, horário local.